Vamos, a partir de agora, passar à apresentação dos cases. Eu sou Luiz Tadeu Sotomayor de Oliveira, sou conselheiro do CRA Paraná. Nossas atividades agora na parte da manhã contemplarão 3 temas, a saber, o tema comunicação, sob a responsabilidade do CRA Minas Gerais, o tema indicadores de desempenho nas delegacias do CRA, a cargo do CRA Paraná e do CRA Rio de Janeiro, e o último, tecnologia da informação, autoatendimento, também sob a responsabilidade do CRA Rio de Janeiro. Eu convidaria para essa primeira apresentação a representante do CRA de Minas Gerais, não sem antes solicitar aos expositores o rigoroso cumprimento do horário, dado aos motivos já aqui expostos pela presidência do CRA Paraná. Convoco, então, a senhora Silvia Pessoa para a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu trouxe como um primeiro case de sucesso em Minas Gerais o Minuto do Administrador, que eu acredito que alguns de vocês já conhecem. Ele foi criado em 2009, na gestão do agora o conselheiro federal Gilmar Camargo e a vice-presidente, na época de marketing, a Sônia Ferraz. A gente recebeu uma ideia de um administrador, uma sugestão de um administrador registrado em Minas Gerais e, na época, a direção resolveu implantar o Minuto do Administrador. Ele é veiculado na Rádio CBN de segunda a quinta-feira. A gente registrou a marca. E até agora, a gente já tem mais de 1000 programas. Esses programas, eles são disponibilizados no site do Conselho, o texto e o áudio. Agora, lá a gente tem o dos últimos anos, a gente não tem desde o início, porque são muitos, mas é um projeto que deu muito certo, porque o Conselho ele já auxiliou outros conselhos em Minas Gerais a implantar o mesmo minuto. Lá em Minas Gerais, a gente tem o Minuto da Contabilidade, Minuto do Engenheiro, e o CRA auxiliou nessa implantação do CRC, no CREA e em outros estados também. O conteúdo sempre são dicas, informações e técnicas profissionais, sempre voltado na área da administração, mas que sirva para qualquer pessoa, não só para administradores, é para a sociedade em geral, técnicas, sugestões para empresários, para o comércio, são dicas bem interessantes. E todos os administradores registrados e adimplentes podem participar enviando sugestões. A gente sempre só tem esse critério até para valorizar os profissionais adimplentes. O formato são sempre... eles enviam para a gente em 12 linhas, fonte Arial 12, tem a vinheta de abertura, citando o CRA, e, no final, o nome do administrador como contribuição. Eu trouxe um exemplo para vocês ouvirem. Pode colocar aí para mim, por favor? Olá! Está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRA-MG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. O programa de hoje é uma contribuição do administrador Rosendo Magela. Minha empresa é pequena e tem pouca organização. Como faço para reduzir meus custos? Existem várias formas. Uma delas é a seguinte: primeiro, faça uma lista com os principais itens dos seus gastos, como, por exemplo, os diversos tipos de matérias-primas, energia elétrica, água e telefonia, entre outros, mas apenas com os itens principais. Nesta lista, anote quanto gastou nos últimos meses com cada um deles. A seguir, reúna seus colaboradores e mostre para eles que reduzir custos é questão de sobrevivência. Informe que seus concorrentes fazem isto continuamente. Peça às pessoas envolvidas diretamente com cada um desses gastos sugestões sobre como reduzi-los. Você vai se surpreender como elas têm excelentes ideias. Com elas, estabeleça metas para cada um desses gastos. Nos 2 meses seguintes, ajude-as a atingirem as metas estabelecidas. Quando isto ocorrer,
Comemore, reúna-os, faça um lanche especial, agradeça, elogie, distribua lembranças, brindes ou um prêmio em dinheiro. No mês seguinte, acrescente novos itens na sua lista e estabeleça com as pessoas novas metas para todos os itens, novos e antigos. É mais ou menos assim que as grandes organizações fazem. Você vai fazer isto e vai reduzir seus custos também. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br e, se quiser saber mais, consulte um administrador. A gente mede o sucesso do Minuto, principalmente pela audiência, claro, mas também por vários e-mails que a gente recebe solicitando os áudios e elogiando, pedindo contato dos administradores para prestar alguma consultoria. Então, essa última frase, se quiser saber mais, consulte um administrador, a gente sentiu que deu muito certo, que é uma frase de impacto. Um outro assunto que eu trouxe para vocês é o CRA itinerante, que já é conhecido pelo Rio de Janeiro, que o nosso projeto foi inspirado no Rio de Janeiro. Aproveitamos a licitação do CRA do Rio de Janeiro e copiamos muitas coisas, né? Adaptamos alguns serviços, principalmente instalações no carro, de acordo com a utilização, fomos adaptando algumas coisas. Então, o CRA itinerante é um escritório móvel, inaugurado em setembro, foi no Dia do Administrador, inauguramos no evento em Belo Horizonte, como eu falei, inspirado no modelo do CRA do Rio de Janeiro, e o objetivo é consolidar a imagem do Conselho e aproximá-lo da sociedade. A gente viaja muito lá em Minas Gerais pelo interior, visitando as instituições de ensino, tenta visitar o maior número de instituições, e o que a gente nota é que assim que chega na cidade, as pessoas já começam a tirar foto do carro. Então, já destaca bastante a marca do Conselho. O CRA itinerante, hoje, ele é utilizado para ações de fiscalização. Visitamos grandes empresas, então a gente para no estacionamento das empresas, presta informações, faz registros, negociações, todos os serviços que a gente possui no CRA. Além disso, o nosso circuito mineiro de administração, que são palestras e eventos no interior do Estado. A gente visita as principais regiões, todas as regiões do Estado. Além disso, a gente busca cidades próximas das cidades polos para tentar aproveitar essa viagem. Então, o circuito tem uma duração de mais ou menos 3 dias. Inclusive, nessa próxima segunda, o Geru será o palestrante do próximo, em Uberlândia e Araxá. E aí vai a equipe de apoio, que durante a palestra a equipe fica no CRA itinerante, prestando todas as informações do Conselho. Então, temos recolhimento de registros, recebimento de protocolos em geral, negociações, inscrições para eventos, esclarecimentos de dúvidas. O nosso, como foi implantado em setembro, ainda estamos em teste, porque no final do ano a gente parou um pouco para fazer implantações, né, e algumas mudanças, mas sempre tentando melhorar o serviço. Eu trouxe algumas fotos para vocês só entenderem um pouco como funciona. Quando acontecem as palestras, logo em seguida a gente presta esses serviços, e quando não tem palestra, que a gente só visita as instituições, a gente já faz uma pequena apresentação no próprio carro, monta toda uma estrutura do lado de fora, com telão, e fazemos as apresentações. Sempre viajam 2 pessoas no carro com um motorista. Então, a nossa apresentação. Meu cordial bom dia a todos. Eu não queria perder a oportunidade, porque, em nome do plenário do CRA de Minas Gerais e do Conselheiro Federal, nós gostaríamos de disponibilizar para o CRA que interessar o Minuto do Administrador. Então, está à disposição de vocês, para quem tiver interesse, em usar o que já está pronto
e também poder contar com a assessoria de Minas para poder implantar no regional de vocês. Muito obrigada. Convocamos o nosso colega Herbert, do CRA Minas Gerais, para discorrer sobre o case Tecnologia da Informação. Bom dia a todos. Dando sequência aí à apresentação da Sílvia, fomos convidados e aceitamos de bom grado fazer essa apresentação do case de TI. Na verdade, não chega a ser um case de TI, mas sim foi um case, foram duas ações que desenvolvemos que envolveu todos os setores do CRA de Minas. Tá? E antes, como já foi dito, meu nome é Herbert, eu sou técnico em informática lá do Conselho de Minas, e nossa equipe lá é formada por duas pessoas. Tem o Fernando também, outro técnico que alguns de vocês aí conhecem. Bom, e como um bom técnico, eu sou ótimo para discursar aqui em público, né? No segundo semestre de 2013, nós recebemos da presidência duas tarefas, duas demandas, tendo em vista a pouca efetividade ou um alcance na comunicação de maneira que não era a desejada, né? O índice de retorno da comunicação feita pelo CRA de Minas com os registrados, o índice de retorno estava muito baixo. E notamos que, através de algumas ferramentas que utilizávamos, o e-mail marketing, por exemplo, os e-mails, tinha muito e-mail inválido, na correspondência formal aí pelos correios, havia também o retorno, né, a devolução de muitas correspondências. Então, a presidência nos deu essa tarefa de desenvolver uma campanha de atualização. Bom, assim fizemos, motivados aí pela diminuição dos custos com os correios e pelos outros dois motivos que já foram ditos, e de forma que reforçasse a comunicação, que aumentasse aí o índice de e-mails recebidos. Bom, poucos dias depois, tivemos aí também a grata satisfação de começar a participar do Sistema Integrado de Gestão do Sistema CFA-CRAs, de forma que, ao validar os dados cadastrais dos registrados para enviar ao CFA, nós notamos também que muitos outros dados, além de e-mail, de endereço e tudo mais, mereciam uma atenção especial. E, dessa forma, nós começamos a trabalhar motivados pela essa adesão ao Sistema Integrado de Gestão. Fizemos aí algumas outras adequações nessa campanha de atualização cadastral. Não ficou apenas em atualizar e-mail e endereço. Tivemos que correr atrás de CPFs, correr atrás de dados documentais, né, RG, entre outros, número de diploma. Bom, e o mais interessante, quando foi nos dada essa tarefa, era que devíamos desenvolvê-la de maneira sem custos. E aí, o que pensamos? Bom, e-mail marketing, essa ferramenta não estava funcionando. O que deveríamos fazer? Nós entendemos que deveríamos utilizar o Outlook, uma ferramenta, um software que já temos, e que a maioria aí, dos conselhos imagina que tenha, porque é integrado ao pacote Office, né? E
desenvolvemos aí os procedimentos, né, o passo a passo de como que os colaboradores deveriam fazer para utilizar o Outlook como mala direta. Então, coletamos os dados de todos os registrados em Minas e dividimos aquela listagem para um número X de colaboradores. E eles tinham aí um tempo, tinham um período para enviar esses e-mails, com opção de aviso de entrega e leitura ativados, de forma que, se o e-mail daquele registrado, por algum motivo, retornasse, ele deveria fazer contato por telefone. Então, uma coisa simples, uma coisa básica que podemos fazer no dia a dia, nós fizemos isso de uma maneira mais forte, mais intensa, durante aí aproximadamente 60 dias úteis, dado a quantidade de e-mails de registrados que temos em Minas. Bom, além de atualizarmos os dados, nós também divulgamos, a assessoria de comunicação desenvolveu uma peça publicitária aí, né? Divulgamos os serviços online do site, onde é possível também fazer atualização cadastral. Só que alguns, a grande maioria, talvez, eu diria, não conhecia esse serviço. E foi com muita satisfação que muitos registrados fizeram a atualização através dos serviços online. Bom, gente, como foi dito, nós contamos com a participação de colaboradores de outras áreas, de forma que a gente teve que orientar como utilizar uma ferramenta, no caso o Outlook. Mas, como é sabido, existe dentro do setor de registro, por exemplo, ou de atendimento, o seu processo, né, de trabalho. Então, nós tivemos que sentar com o gerente desse setor, que no caso é a RI, de Relações Institucionais, e definir o passo a passo, como que o colaborador daquela área deveria proceder para fazer a atualização. O bacana de tudo isso aí é que, ao final da conversa, nós redefinimos, chegamos a um consenso que o processo de registro, o processo de cadastro, deveria ter algumas adequações. E de forma de contínuo, não era só para aquele momento. A partir de então, todos deveriam, sempre que recebermos um novo registrado lá, aquele processo deveria ser seguido. E também, da parte da informática, nós criamos aí um SQL que mensalmente a gente executa para verificar se aqueles dados inseridos no sistema estavam corretos, se foram inseridos corretamente, porque todo sistema informatizado tem os seus parâmetros, né? E, às vezes, por desatenção, por erro de leitura, alguma coisa assim, a pessoa insere incorretamente. Então, incorporamos às nossas atividades esse procedimento aí de validar os dados digitados nos últimos 30 dias. Detectado falhas, né, inconsistências, diríamos assim, a gente avisava para o colaborador, para o gerente, ó, tem uma inconsistência aí, corrija, por favor. Ok? Dito isto, nós chegamos à higienização da base de dados de uma maneira mais ampla, como foi dito, como eu disse anteriormente. Não ficou apenas na questão de e-mail ou dados de correspondência. Bom, agora, um dos outros ganhos que vimos aí, que percebemos durante essa campanha de atualização, foi o retorno dos registrados. Por quê?
Alguns responderam, ou no contato telefônico disse: nunca recebi e-mail do CRA. Eu sou registrado há tanto tempo, nunca recebi e-mail do CRA. Bom, o CRA enviava, talvez não ligasse, mas o CRA enviava e-mails com campanhas, com avisos de cursos, e muitas vezes aquele e-mail caía na caixa de spam, ou o próprio domínio, pelas métricas deles, excluía o e-mail do CRA, de forma que o administrador não tinha contato. E, além dessa crítica, recebemos outras críticas também, que enviávamos para os setores responsáveis darem o devido tratamento, né? E também tivemos, além dessa questão da atualização, outras demandas. No contato com o administrador, muitos quiseram: tem tantos anos que eu estou aí no CRA e mudei por falta de contato, eu estou inadimplente, como que eu faço para regularizar a minha situação? Então, houveram desdobramentos muito positivos para o CRA e para o próprio administrador. Nós encontramos aí gente morando no exterior, encontramos pessoas em outros estados e tudo mais, e até no cemitério também, porque tivemos aí um índice considerável de falecidos, e que estavam lá no cadastro como ativo, né? E assim, ao final disso, eu considero que a higienização da base de dados, que tem que ser constante, não um trabalho momentâneo, foi o grande ganho, tá? Tendo em vista o retorno desses registrados, né, as manifestações recebidas, notou-se a necessidade de desenvolver uma pesquisa de satisfação. E aí fizemos uma primeira. E, novamente, foi dito: desenvolva a pesquisa de satisfação de maneira sem custos. Bom, como que podemos fazer isso? Inicialmente, nós testamos algumas soluções pagas, com 30 dias de teste, alguma coisa assim, e chegamos à definição que deveríamos fazer através do formulário do Google Docs. E assim fizemos. E o que consiste a pesquisa de satisfação? Consiste no envio de um formulário com algumas questões desenvolvidas pela área de relações institucionais, do envio para os registrados atendidos num determinado período de tempo, e com espaços lá com perguntas fechadas, né, com perguntas já com as respostas pré-definidas, e também uma última um último espaço para que o registrado desenvolvesse lá o seu questionamento, se manifestasse de alguma maneira. Bom, inicialmente nós tivemos aí um índice de resposta em torno de 3%. Depois foi subindo um pouquinho, foi para 9%, e segundo quem entende do assunto, 3%, 5% está dentro do esperado numa pesquisa de retorno, numa pesquisa de satisfação, e nos últimos meses nós alcançamos aí um índice de retorno de 21%, o que é muito positivo, é muito gostoso. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que, quando foi nos dado essa tarefa, desenvolver essas duas tarefas, eu acho que o mais importante de tudo foi que utilizamos ferramentas, recursos que já tínhamos, correto? Utilizamos recursos gratuitos e contamos com a colaboração de outras áreas. Eu acho que o melhor de tudo isso foi notar que, no desenvolvimento de uma tarefa,
a gente sempre conta com a colaboração do outro. A informática, a tecnologia, aliás, por si só, ela não resolve problemas. A gente tem que atacar e capacitar quem utiliza o recurso, né? Quem que está ali no operacional, a trabalhar bem aquela ferramenta. Tá certo? E, no nosso caso, a gente notou que os colegas aderiram assim, com o coração muito aberto, com muito carinho, com muito amor às orientações que nós passamos, de forma que tivemos, ao ver da diretoria, o sucesso, né, no desenvolvimento dessas duas tarefas. Eu agradeço, deixo aí os contatos do CRA e o meu e-mail, e ficamos à disposição para o que vocês precisarem aí e a gente puder. Nós agradecemos e cumprimentamos a Sônia e o Herbert pelas suas apresentações. E quero dizer ao Herbert que, além de técnico, daqui para frente, você arranjou uma nova profissão como palestrante. Você foi muito bem. Na sequência, vamos agora apresentar o case sob a responsabilidade do CRA Paraná e Rio de Janeiro, com o tema Indicadores de Desempenho nas Delegacias do CRA Paraná. Para tanto, convocamos o presidente do CRA Paraná, Gilberto Serpa Gripe, para a sua apresentação. Já cumprimentei a todos, mas novamente bom dia. Na realidade, faltou uma explicação que era para anteceder os cases, que é a ideia da comissão organizadora desse evento. Por que os cases? Porque, na realidade, nós acreditamos em um sistema forte, em um sistema que seja uníssono nas suas atividades e nas suas ferramentas, razão pela qual nada se copia, ou melhor, nada se cria, tudo se copia. E o objetivo daqueles que já têm algumas ferramentas a mais seria apresentar para aqueles que não têm a oportunidade ainda, para todos nós termos a oportunidade de navegarmos em tempos melhores. Então, na realidade, é este o propósito dos cases. Como também é o propósito lá nos workshops, de, na realidade, elencar 5, 6 assuntos que devem ser debatidos para mostrar a experiência de um ou outro conselho de como demandar aquele assunto que está sendo colocado em prática. Eu vou falar aqui sobre indicadores de desempenho aqui no estado do Paraná e vou falar sobre por que isso acontece. Nós não tínhamos, há 5 anos atrás, nenhum indicador para medir os nossos companheiros que atuavam nas delegacias. Vocês não viram ainda o tamanho das delegacias, mas, na realidade, 5 anos atrás, nós tínhamos X delegacias e começávamos a nos debater com o desempenho dessas delegacias. Quem é mais eficiente? Se é Londrina, se é Foz do Iguaçu, se é Maringá, enfim. Começamos a fazer alguma coisa para trazer um parâmetro, pelo menos mínimo de atuação, para termos uma satisfação aos nossos registrados e aos nossos futuros registrados. Esse crescimento começou a aparecer de uma forma que nós determinamos através do manual do delegado, que é... Cadê o presidente Sebastião? Presidente Sebastião, eu vou falar aqui em delegado e delegacia, e não me chame a atenção porque eu ainda não me adaptei a seccional. Então, aqui ainda eu sou delegado e delegacia. Faz parte da cultura do meu estado. Mas faz parte da cultura nossa aqui, ainda delegacias, tanto é que os meus delegados têm uma estrela de xerife e agem como tal. O cara é forte na cidade. Esse crescimento foi de tal forma que começou a ficar preocupante dentro da estrutura e nós tivemos que criar uma coordenação de delegados. Um dos nossos conselheiros titulares assumiu esta missão de coordenar os delegados, inclusive colocando um coordenador adjunto. Tantos são os delegados que vocês vão ter a oportunidade de ver daqui para frente. Critérios para a implantação dessas delegacias ou dessas seccionais. Ter mais de uma IES, instalações independentes, e aqui eu quero chamar a atenção o seguinte:
Toda vez em que nós acoplamos uma delegacia do CRA em uma IES, vocês estão comprometidos com a IES. Por mais que seja ou não seja amigo ou conhecido, fica a marca, esta IES está comandando, ou nós estamos dando preferência a essa IES. Então, essa é uma determinação, não se faz nenhuma instalação de delegacia junto a qualquer IES, em que pese que aqui nesse estado nós temos o privilégio de várias IES oferecerem ao CRA a oportunidade de ter uma sala para criar delegacia, e eu agradeço sensibilizado, mas digo que lamentavelmente não posso aceitar, porque senão o concorrente dele vai dizer que eu sou seu amigo e não amigo de todos. Então esses são dos critérios que nós implantamos aqui também. Apoio das assessorias não, das associações comerciais e industriais da região. Por que isso? Porque lá sim, se o cara me abrir um espaço para na associação comercial e industrial eu ter uma salinha lá, estou junto, pago o aluguel e vamos lá trabalhar junto com esse pessoal, que é onde está a grande responsabilidade da sociedade, vamos dizer assim, e identificar aqueles que atuam em favor da sociedade. Lá com a associação comercial nós temos, vamos dizer assim, um bom trânsito. O que nos rendeu isso? Parêntese. Nós temos aqui no Paraná hoje 21 conselhos de desenvolvimento, dos quais nós, administradores, somos representantes. Temos representantes no conselho. No Conselho de Desenvolvimento da Sociedade. Por quê? Pela proximidade com a Associação Comercial e Industrial. Então, todas as políticas governamentais dos municípios em que nós temos representantes no Conselho de Desenvolvimento, nós damos o nosso pitaco. Ou seja, nós temos a respeitabilidade da sociedade nesse conjunto de atuação. E, obviamente, que o apoio das IES é fundamental, porque eu tenho que entender, e todos nós entendemos dessa maneira, que lá nas IES está a nossa matéria-prima, que serão aqueles futuros garotos que vão ser nossos companheiros, e precisamos aqui, desde o início do primeiro ano, dizer o que significa ser administrador e o que significa ser registrado. Não adianta ele entender que ele vai se formar e vai ser administrador, ele vai ser bacharel em administração. Administrador, obviamente, que é o registro no nosso conselho. A definição da área da abrangência das instituições, só para você ter uma ideia aqui, ó. Eu tenho hoje aqui no Paraná 42 delegacias. Tenho 7 vagas hoje em função de problemas de definição, exatamente acerto com as IES, acomodação daqui e dali. Essas 42 são essas pintadas que estão aí. Ou seja, o estado inteiro tem uma abrangência e nós dividimos por região. Cada delegado é responsável por 5 a 6 municípios que estão em volta desses delegados maiores, vamos assim chamar. Antes, quando nós começamos a fazer o processo de implantação de delegacias, há 10 anos atrás, nós tínhamos 11 delegacias. 10 anos nós crescemos 31 delegacias a mais, que foi trabalho das pessoas que disseminavam a administração em todo o estado, mas que faziam isso não com uma estrela de xerife, aquilo que eu brinquei com vocês há pouco. Faziam porque eram nossos amigos, conhecidos, enfim. Daí nós resolvemos fazer agressivamente essa implantação, o que nos dá esta situação na atualidade. Objetivos intrínsecos desses delegados instalados. Lógico que eu tenho uma visibilidade em todo o estado. Se falar em Conselho Regional de Administração em qualquer lugar onde tenha uma instituição de ensino, nós temos uma visibilidade porque o Paraná se faz presente. Tem algumas determinações no manual do delegado que ele tem a obrigação de fazer 2 palestras por ano em cada instituição. Uma aos entrantes e outras aos saintes. Na realidade, é obrigação do delegado fazer isso. Então, na realidade, eu atinjo as 134 instituições de ensino que eu tenho no Paraná, com os meus delegados, com os nossos conselheiros. Os conselheiros têm uma carga um pouquinho maior, por se tratar de conselheiros que ficam em Curitiba, ar-condicionado, carro à disposição, eles têm,
a necessidade de cada um deles trabalhar em cima de, no mínimo, 6 instituições. Então, esse é um trabalho dividido harmoniosamente, porque aqui, viu, Wagner, você já passou por isso, e os mais velhos sabem o que eu quero falar aqui. Aqui o presidente já divide com todo mundo, existe uma colaboração, não levo mais nas costas, não. Todos os meus companheiros que atuam comigo são pessoas sensacionais, que dão o apoio, que, evidentemente, quando a gente é pequeno, o presidente tem a responsabilidade dentro da sua própria, suas próprias atividades. Então, hoje aqui, Wagner, o meu pessoal, os 9 conselheiros suplentes e os 9 conselheiros titulares, trabalham igualitariamente nesse trabalho. Integração com o poder público, que é óbvio que eu contei para vocês agora aqui dos conselhos de desenvolvimento que nós participamos. Tem também as atividades que nós temos junto à Câmara Municipal, temos ações no sentido de questionar, por exemplo, a criação de cargos de administrador em todas as prefeituras. Estamos fazendo um trabalho que já rendeu frutos e foi um exemplo nacional que nós conseguimos dar. Fizemos um contato antes com o candidato a prefeito de Londrina, através do nosso delegado e conselheiro da região, para que ele transformasse algumas vagas que ele tinha lá de agente de planejamento em administrador. Para nossa surpresa, nesse ano, após ele ser eleito, eu fui lá em Londrina agradecer ao poder público, o executivo municipal e o legislativo municipal, a possibilidade de fazer essa transformação, que abriu vaga a 7 novos administradores, fazendo uma transformação de vaga, coisa que deve ter em muitas prefeituras com pessoas menos qualificadas utilizando essas vagas. A interação com as IES, obviamente que aqui nós somos chamados constantemente e semanalmente a uma instituição para nós darmos as palestras, enfim, fruto do quê? Fruto da ação do delegado que atua na região e faz com que isso seja, vamos dizer assim, uma tônica, uma determinação da nossa conjuntura para atender todas as IES. Nós não temos nenhum inimigo, todos são nossos amigos, todos trabalham. E o que mais nos surpreendeu ultimamente, as instituições que estão oferecendo EAD nos têm demandado violentamente. E nós estamos, é uma surpresa para nós, porque os cursos de EAD estão inserindo nas suas aulas takes do que é o profissional de administração, dado pelos nossos atores, né, os nossos professores, que realmente fazem a gravação e entra nessas instituições. Interação com a associação comercial, industrial, que reflete na sociedade. Quer dizer, a hora em que nós chegamos em cidades, vamos dizer, de menos de 60 mil habitantes, é um evento municipal. Não tenha dúvida que os caras estendem o tapete vermelho, nós temos uma grande aceitabilidade, livre trânsito com o prefeito, aí vai também do relacionamento político da própria presidência, vamos dizer assim, que é obrigatório ter esse relacionamento, e nós temos aí um trânsito com as prefeituras sensacional. Quanto menor, mais importância o Conselho tem sido percebido na sociedade. Participação nos Conselhos de Desenvolvimento, já falado, e finalidade de tudo isso aí, busca contínua da melhoria de padrões de eficiência, eficácia e efetividade da administração e da política de atuação do CRA Paraná. Tudo isso foi feito, obviamente, nos 20 anos que a gente está, esse grupo que comanda o Paraná está junto, e lógico que nós temos aí objetivos que transcendem esse problema só das delegacias. Ampliação nas atividades do Manual do Delegado, criação de indicadores, que aí eles começaram a ficar incomodados, né? Por que eu sou tratado desta forma, ou por que eu tenho mais benesses, ou por quê? Porque, na realidade, nós avaliávamos muito mais pelo companheirismo. O cara deu resultado, a gente investe no cara, e não pode ser assim. Nós temos que ter critérios para poder avaliá-los de forma igualitária,
porque perante a lei todos somos iguais. Então, basicamente, criou-se isso, mas a forma de criação que foi interessante. Não foi daqui para lá, não foi da presidência para lá. Eles se organizaram e deles saiu os indicadores. Então, esse é o histórico mais bacana que eu tenho aqui. Os próprios delegados se reuniram através da coordenação e deles saiu esta tentativa de colocar uma avaliação. Exigências mínimas, pontuações, relatório de atividade e necessidade de avaliação. Por que eu vou passar rapidamente por isso? Porque eu tive lá em Curitiba uma visita do meu amigo Wagner, e o Wagner foi lá, depois o Leonardo vai fazer um comentário, e na realidade hoje o Rio de Janeiro deu um up em tudo isso, em função da plataforma que eles têm fantástica e que dá para fazer um retorno muito maior. Então, aquilo que começou embrionariamente, de uma forma rústica, hoje está com um instrumento fantástico, que é exatamente a parte final que o Leonardo vai enfocar para vocês. Os indicadores são formas de representação quantificáveis, utilizados para medir o desempenho das atividades ao longo do tempo nas organizações, e sem indicadores não há medição. Nós não podíamos fazer aqui 40, 50 indicadores, nós vamos ter que fazer aí uma bateria de trabalho muito grande. Então, nós temos que nos concentrar naquilo que efetivamente dá resultado, naquilo que é óbvio de ver, porque pode pôr lá 20, 30 indicadores que não dizem. Tem que ter aqueles que são pontuais. E nós trabalhamos em cima disso. Então, aí os indicadores que são mais significativos, vamos dizer assim, aumento de registro de pessoas físicas e jurídicas, e nós temos uma determinação a todo mundo, a todos os delegados, quando se faz palestra nas IES, em momento algum se busca registro. Em momento algum eles estão autorizados, faça o seu registro. Ninguém fala isso. Nós fazemos de uma forma subliminar. Vem fazer o registro aquele que é consciente. Porque também se vê aqueles caras que não querem nada, os presidentes sabem que depois que registra, um ano depois o cara está pedindo o cancelamento. Então isso não resolve absolutamente o nosso problema. Nós queremos qualidade e não quantidade. Razão pela qual nós temos critérios muito profundos no que se diz respeito à conscientização do cara. Porque muitas vezes o cara entra na dívida ativa, e aqueles que não atuam na dívida ativa, não, mas eu não sabia, eu fiz o registro lá, o representante da turma fez para que eu assinar, não paga a primeira inscrição, e eu pensei que não pagando eu estava isento. Não é isso. Lamentavelmente, não se dá essa oportunidade ao administrador aqui do Paraná. Ele tem que conhecer o que ele está assinando. Ele tem que saber o que significa ele ser membro do Conselho Regional de Administração do Paraná. Então, na realidade, esses eventos... o número de inserção positiva na imprensa local e nos diversos tipos de mídia, nós temos aí algumas pontuações, saindo no melhor jornal, X, no jornal intermediário Y e no jornal sem vergonha, pouco menos. Ou não tem jornal sem vergonha? Né? Temos bastante aqui. Né? Inclusive aqueles pagos pelos governos. Né? Número de participação em reuniões com lideranças empresariais e governamentais, número de palestras de divulgação da profissão em instituições de ensino e outros segmentos locais e registros gerados pela fiscalização. Todos esses indicadores aí são facilmente percebíveis e, na realidade, são pontuados. E esse critério de pontuação é que nós vamos ver lá na frente. Os eventos em que nós criamos, aulas magnas, fórum, café da manhã, palestras, reunião com coordenadores de curso, visitas às prefeituras e secretarias de governo, entrevistas e artigos na mídia e outros eventos. Eu só vou abordar um deles ali, só o aula magnas. Nós começamos há 4 anos atrás, na cidade de Londrina, estabelecer um processo de aula magna, que consistia exatamente no seguinte: nós chamávamos os ingressantes, reunidos em um local neutro, de toda a região, para fazer a aula magna da abertura dos cursos de administração na região de Londrina. Começamos lá com Miura,
350 pessoas, né, Miura? E hoje nós temos o prazer de ir a Londrina e termos lá 600, 620 alunos ingressantes só no projeto Aula Magna. Esse projeto começou há 5 anos atrás e neste ano nós fizemos 31 aulas magnas. Eu e o meu companheiro Gelson, que não está aí hoje, fizemos 17, a Lorena fez 4, o Romero fez 6, cada um dos meus conselheiros passou o Paraná aí fazendo exatamente isso, aula magna aos ingressantes. Minha maior frustração, não consigo fazer isso em Curitiba. A fogueira das vaidades é tão grande que para reunir federal, com positivo, com PUC, não dá. É uma briga de foice, os caras, em que pese fazerem teatro público, que não é vinculado a nenhuma instituição, mas eles não admitem. Não tem jeito, é a maior frustração nossa ainda não reunir Curitiba. Então, o que fazemos em Curitiba? Reunimos 3, 4 aqui, fazemos ali, colar, e vamos mandando brasa para frente, porque o projeto é um sucesso no estado inteiro e nos deu muita visibilidade perante a comunidade acadêmica. Vantagem dos indicadores: compreensão de prioridades de atuação, objetividade de avaliação, decisão baseada em fatos e dados, possibilidade de acompanhamento histórico e definição sobre papéis e responsabilidade. Na realidade, existe uma cobrança muito grande, e os delegados sabem disso, que eles não são simples portadores do título de delegado. Eles têm que fazer valer a sua ação para ser reconhecidos como tal. Eu sempre digo a eles que liderança não se impõe, se conquista, e só vai ser líder na sua cidade aquele que conquistar a liderança e não impor a liderança. Então não adianta dizer, eu sou delegado. Grande coisa. Ele tem que se mostrar por que ele é o delegado. Tem que ter a responsabilidade de conhecer tudo aquilo que diz respeito a nossas normas, enfim, toda a atuação do profissional de administração, e este é o critério que ele sabe. Muito bem. Esses indicadores econômicos, nós vamos completar com o meu prezado Leonardo, que vai fazer a parte operacional e dar o testemunho do Rio de Janeiro, aonde eles chegaram, que um dia eu também vou chegar lá, viu, Wagner? Eu vou chegar lá. Muito obrigado. É isso aí.